Então eu gostaria de chamar a Georgette Flores para compor a mesa. Ela é secretária da FECOMPAR. Está aí. Georgette Flores não está, então vamos chamar o Dr. Nelson Otávio Leitão Neto, que é do Tribunal de Justiça, GMF, assessoria do GMF. Chamar a Melissa Cunha, que é do Tribunal de Justiça, análise das prestações de contas. A Maria do Rocio Rosa, que é pedagoga da FECOMPAR. Rony José Bueno, do Departamento Econômico e Financeiro do Tribunal de Justiça. E também a doutora Maria Helena Reda, que é a presidente do FECOMPAR. Já estou passando a palavra para o Nelson, mas só gostaria de agradecer os conselhos da comunidade que enviaram os vídeos. E foi um momento muito importante, né, de valorização do trabalho, de oportunidade de mostrar que é possível desenvolver diversas propostas, as mais variadas possíveis. Nós ficamos surpresos quando os vídeos foram chegando, porque a gente percebeu que são projetos totalmente diferentes, projetos muito simples, alguns projetos que realmente utilizam muito pouco recurso financeiro, é mais parceria, é mais organização, é mais sintonia, né, com órgãos da execução e com a sociedade. Então, agradeço imensamente todos aqueles que aceitaram o desafio e montaram os seus vídeos e mandaram para nós para que a gente pudesse expor aqui. Então, vocês estão estimulando aí que os demais também possam estar mostrando os seus trabalhos. Para isso, eu apresento para vocês a pedagoga da FECOMPAR, que é Maria do Rocio. Ela foi contratada justamente para ajudar a dar suporte aos conselhos da comunidade que têm dificuldade na elaboração de projetos. Então, às vezes, o projeto existe na prática, mas não existe no papel. Então, a Maria do Rocio pode ajudar vocês a colocar esse projeto no papel, certo? E mesmo algumas dicas para a elaboração dos vídeos. E apresentar também para vocês a Georgette Flores, talvez nem todos conheçam, né? Que é a pessoa que mais atende ao telefone lá e que dá as orientações sobre o Prajude, enfim, orientações diversas que vocês ligam. Então vocês falam com a Georgette e agora vocês vão também poder falar com a Maria do Rocio sobre os projetos. Então, é isso. Muito obrigada a todos vocês. Então, agora eu passo a palavra para o Nelson e para os demais técnicos do Tribunal de Justiça. Esse momento é muito esperado para realmente poder tirar as dúvidas, né? E a gente deixou o Nelson livre para poder estar colocando as questões mais importantes. E depois também com relação à prestação de contas, né? Que os demais técnicos vão poder estar trocando ideia com vocês. Alô? Boa noite. Já está no avançado da noite. Né? Bom, boa tarde, mesa. Boa tarde a todos. A gente vai abrir o painel para as dúvidas das prestações pecuniárias. Acho que a maioria já tem bastante conhecimento já da prestação de contas, já avançamos bastante nas instruções normativas. Uma nova fase agora do plano de projetos, que foi apresentado agora, vão surgir novas dúvidas de contas de projetos, formulários que vão ser disponibilizados no site da FECOMPAR, juntamente com esse vídeo que já vai estar disponível no link. Já tem por comarcas, todos os formulários. Os documentos devem estar lá, e o GMF também, como foi exposto hoje de manhã pelo desembargador, pelo GIAT, pelo Eduardo, pelo Dr. Augusto. Ele é o órgão do Tribunal de Justiça agora responsável pelo apoio aos conselhos da comunidade. A corregedoria que iniciou a regulamentação, a criação, o fortalecimento dos conselhos, ela tem a função normativa. E agora o Conselho Nacional de Justiça criou o GMF, que é um órgão especializado no sistema penitenciário, justamente para apoiar os conselhos da comunidade nessa questão. Que era um momento propício, porque agora já foi
regularizado, os conselhos já estão regularizados, faltam poucos das 160 comarcas, a maioria já está regularizada, já está recebendo recursos. Então agora é um órgão de apoio efetivo para projetos, tem um núcleo específico de projetos. Então é na hora certa que houve essa mudança, que o Tribunal de Justiça continua parceiro dos conselhos, e agora por esse órgão, pelo GMF, que é o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário. Eu vou só fazer uma retrospectiva rapidinho das instruções normativas para vocês lembrarem das exigências do Tribunal de Contas, como que funciona, por que existe essa sistemática, por que foi feito. A gente abre para perguntas, para eventuais dúvidas, que às vezes a dúvida de um conselho, muitas vezes é do outro também, do outro conselho também, a gente pode debater, são dúvidas que vão surgindo no dia a dia, principalmente agora nessa nova etapa dos projetos, que eu espero que com esse ano de projetos sejam feitos muitos projetos, que são analisados pelo Centro de Apoio ao Tribunal de Justiça, né? A Melissa e o Rosli, que são os responsáveis por essa análise. A Instrução Normativa Conjunta 1 trata da regulamentação dos conselhos. Todos os conselhos então foram regularizados, que era uma exigência da Instrução Normativa 2, que só poderia receber recursos a entidade que estivesse regularmente constituída. E para isso, os conselhos apresentaram a documentação, cadastraram junto ao juízo, firmaram o termo de compromisso, presidentes cadastraram o CPF, todos os dados, como o Projude, todo mundo tem dados lá, porque não pode ter qualquer entidade receber um recurso público sem a responsabilização, sem o responsável devidamente cadastrado no Projude com todos os dados. Foi feita a consulta ao Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas diz que as contas dos conselhos da comunidade elas fazem parte das contas do Tribunal de Justiça apresentado, então é um anexo do Tribunal de Justiça. Todas as contas que os conselhos prestam são anexadas às contas do Tribunal de Justiça e enviadas para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, na consulta feita, disse que as prestações de contas dos conselhos vão ser válidas se elas estiverem de acordo com a Instrução Normativa 2, que é toda aquela sistemática do Projude, todas as rubricas desenvolvidas, todos os 3 orçamentos, algumas despesas não precisam de orçamentos, que são enviadas, algumas precisam, nem sempre precisa ser o menor preço, pode ter justificativa em caso de emergência, e toda essa sistemática. Então, fazendo tudo isso, o Tribunal de Contas vai aprovar. O juiz, para ele poder aprovar as contas, ele tem que mandar todo o processo de apoio financeiro, que tem equipe contábil, que faz um parecer de acordo com as orientações do Tribunal de Contas, recomendando a aprovação com ressalva, ou a aprovação, se não tiver como resolver a pendência. Se tiver como resolver a pendência, o conselho é intimado e regulariza o documento que estiver faltando, e o juiz aprova, e o conselho continua apto para receber novos recursos. Então, e eles são técnicos contábeis, eles são contadores, eles têm a formação especializada, coisas que fogem da nossa área e que vocês precisam estar atentos. Por isso que é uma necessidade do conselho do contador, que é uma exigência da instrução normativa, para o conselho não estar desamparado, ter um contador do cliente, questão tributária, de nota fiscal, RPA, recolhimento, tudo isso o conselho tem que estar atento para não ficar sem ter certidões negativas e não poder ficar sem receber novos recursos. Então, o contador tem que estar lá para auxiliar vocês mesmos. Essas são a instrução normativa, são as diretrizes. Por isso que tem essas exigências, porque o Tribunal de Contas analisa e não fica só anual, ele tem 5 anos para analisar. Então agora todos estão passando bem, todos os conselhos estão indo no caminho certo, não teve nenhuma questão ainda combinada, só que eles analisam. Então tem que ter todo cuidado, todo cuidado um pouco para evitar a dor de cabeça. Seria mais ou menos isso, né? Todo mundo já sabe, a maioria dos conselhos estão recebendo recursos bem, estão desenvolvendo os trabalhos. Então a gente pode abrir para perguntas, eu acho, né, Mariana?
Pessoal, acho que é mais produtivo realmente abrir para perguntas, porque, como o Nelson falou, a pergunta de um pode servir para muitos. Então é interessante aproveitar esse momento e fazer perguntas, tanto com relação à solicitação de recursos, quanto à prestação de contas. O momento é agora, a questão de projetos, enfim, todas as dúvidas que vocês quiserem perguntar. O Sônia vai passando o microfone para o pessoal. Eu, Marilena, boa tarde, boa noite já, né? Nelson, eu não recebi nenhum recurso do regulamentada, sou de Astorga. Estou aqui, Nelson, estou aqui. E eu acho que a Marilena sabe da minha agonia, né? E é uma agonia que já dura 3 anos. E está para vencer já meu mandato em dezembro. E eu falei que eu vou sair fora. Porque faz 3 anos, Nelson, que eu peço para o TJ mandato para a minha cidade, para a minha juíza, dizendo assim: deixe o conselho fazer o seu trabalho. Indique um funcionário eu não sou funcionária do TJ. Indique um funcionário para movimentar. Eu não sei nem quanto eu tenho. Eu nunca soube quanto eu tenho para fazer um projeto. Eu nunca recebi um recurso. O meu conselho está em dia, espero que esteja, para entreguei toda a documentação orientada num dia que eu queria rasgar tudo e vir para cá, aí chorando muito, a Marilena falou: não, faz, entrega, e eu estou teimosa, estou lá ainda, mas dia 15 de dezembro, antes do recesso incerto, eu vou entregar, porque eu não sei quanto eu tenho, não sei quanto eu posso fazer, eu não tenho um funcionário designado e eu não posso usar um talão de cheque, eu não posso contratar um funcionário. E na última semana que eu vim para cá, que eu não queria vir, a Marilena pode ver que eu fui a última a me inscrever, e eu sou participante desde o primeiro encontro, vim porque eu achei que deveria vir, até por uma questão de encerrar minha situação. E eu vou te dizer o seguinte: eu não tenho um funcionário designado. Além de eu ser cedida para o TJ, eu trabalho com todas as varas, numa instância, numa comarca intermediária. Então, eu tenho civil, criminal, execuções penais, família e infância, que eu sou assistente social, e mais um conselho, onde não tem uma liberdade, porque nenhum membro quer participar. O pessoal não quer participar, porque não tem autonomia. Nunca foi dada uma autonomia. Eu queria saber o que o TJ faz quando os juízes são reunidos para vir numa capacitação e recebem qual orientação específica, tipo assim: bota teu conselho para trabalhar. É isso. E aí fala assim: o teu conselho tem recurso? Tem 47 mil na conta velha, que está lá há 3 anos. E eu não consigo comprar, porque eu tenho que fazer o pré-projeto, o 3 orçamentos, aí eu entrego, demora 6 meses para me devolver a resposta, e aí já passou a votação, eu tenho que repetir a votação. Muitas vezes eu paro e falo: não vou fazer mais. Prefiro muitas vezes reembolsar ter dinheiro no meu bolso, pago por mim, da minha conta pessoal, do que você pedir 30, 40, 50 reais de recurso. Obrigada. Como que é o seu nome mesmo? Como? Marlene de Astorga. O conselho, eu não lembro como está a situação do conselho. Está regularizado no Projude? Regularizado. E já fez pedido pelo PERPREC? Nada. Eu não sei nem quem é o funcionário responsável da vara. Então, a primeira coisa, o conselho está regularizado e comunicar ao GMF, que daí é designado o funcionário, ele recebe todas as orientações. Não, é um memorando 9 que tem da corregedoria, que assim que o conselho é regularizado, ele manda um e-mail para o GMF. O GMF passa todas as orientações, todos os manuais, porque é um serviço que o técnico não sabe fazer, ele nunca trabalhou com isso. Ele recebe todas as telas, todas as orientações, os formulários, documentos, para ele operar. Eu não lembro agora. Por exemplo, a Astorga está constando aqui que não tem essa comunicação do GMF. Então a gente não. Por isso que não tem um servidor responsável. É um servidor. Assim que termina o processo de regularização, faz uma comunicação. Por exemplo, dessa planilha aqui, todas essas aqui foram feitas a comunicação de todos esses conselhos
Mas é uma dúvida importante isso mesmo, que às vezes o conselho acha que terminou o processo e que já está tudo certo, mas tem que pedir para o servidor mandar essa comunicação, porque quando ele manda essa comunicação, ele já recebe toda a orientação específica, um servidor específico para liberar. Tanto que a maioria que deve saber, tem um servidor que faz tudo na comarca, ele que opera rapidinho, ele libera rapidamente. Então, o que está faltando em Astorga é isso, está faltando essa comunicação, mesmo que esteja regularizado, e daí vocês têm que acabar usando os recursos da conta 3, por enquanto, tem que usar a conta 3, que se tiver depositado em juízo, tem que pedir o alvará judicial, senão é de livre utilização pelo conselho, só para estar... Na verdade, o problema da Astorga é que eles estão tendo dificuldade interna, realmente, né, de compreensão do trabalho do conselho. Os funcionários já foram orientados, inclusive a gente já passou orientação por escrito, por telefone, a gente já trouxe essa questão para cá. Então, mas por isso é bom esse debate, que a gente já vai, como disse, o GMF está aberto especificamente para orientar sobre os conselhos da comunidade. Qualquer dúvida do conselho, da comunidade, as dúvidas do dia a dia, vocês acabam falando para a FECOMPAR, a FECOMPAR traz para nós. Mas se for de dúvida do ProJude diretamente, eu acho que mais da metade aqui já conversei, já respondi orientações. Qualquer dúvida do Judiciário, do ProJude, pode mandar e-mail para a gente, que a gente vai orientar o servidor, a gente vai conversar com o juiz, para o juiz atender o conselho, às vezes não consegue horário na agenda do juiz, a gente explica a necessidade que o conselho às vezes não está recebendo recurso, que o processo está parado lá. Então essa é a função do GMF para agilizar para vocês, e no caso de Astorga, pode ficar tranquilo que a gente vai falar com o servidor lá, vai ter um servidor designado. Na verdade, a Astorga, a gente trouxe a situação para o GMF já numa reunião com o desembargador Rui e o doutor Augusto. Então, eles já também estão sabendo. Em Astorga, a questão é mais de sensibilização do juiz. É essa a questão da Astorga. Meu nome é Patrícia e eu estou militando nas duas frentes. Eu sou funcionária do TJ e eu faço parte do Conselho da Comunidade. E aí, nesse processo de regularização, teve todo o sofrimento do Conselho, conseguir certidões e tudo mais, mandou para o juiz devolveu e disse regularizado. Até um certo ponto a gente conseguiu aí, inserir as contas e aí acabou, ninguém sabe mais o que fazer. Então, essa comunicação, aquela hora que eu gritei assim, quem comunica o GMF? Qual comarca que é mesmo? Ipiranga. Chegou num ponto assim que parou, parece que o processo sumiu, ninguém sabe mais o que fazer. Mesma situação. Pois é, eu estou ali no cartório, mas assim, quando eu ligo para o TJ atrás, eu sou encaminhada para 5, 6 pessoas. Você mesmo pode fazer essa notificação. Qual é o seu login? PAAS. Só que assim, nós funcionários não recebemos informação quanto a isso. É porque foi mandado para todos da lista de servidores, mas muitas vezes mudou de servidor e eu atuo no processo, mas por ordem da juíza. Eu não sou designada do TJ, não sou intrometido do conselho mesmo. Sim, não, mas é boa a situação de funcionários participar do conselho, porque agiliza, eles já sabem das atividades, é muito comum também. Mas ele já notei aqui também vai ser a mesma situação de Astorga. Obrigada. Boa noite. Meu nome é Francélia, eu sou assistente social do Conselho da Comunidade de Maringá. E lá na comarca de Maringá, fora o Conselho da Comunidade, tem outras entidades que também recebem os recursos das penas pecuniárias. E a nossa dúvida é assim, tem uma entidade que ela apresentou o projeto. Ela apresentou 2 projetos. E a gente recebeu esse recurso numa única conta, porque foi a orientação da própria secretaria. Daí o que acontece? Na prestação de contas, se o projeto foi no valor de 15 mil e a gente gastou 10 mil, a gente vai devolver os 5 mil, ou, por exemplo, porque essa conta ela é a conta poupança, então ela está rendendo um jurinho. Daí a gente devolve todo o dinheiro. E daí a gente tem um problema que são 2 projetos numa única conta. Então daí como é que a gente vai devolver? 10 mil, vamos colocar um exemplo, é 10 mil o projeto, é 15 mil o projeto, daí a gente utilizou 10 mil, devolve 5 mil ou tudo que está na conta? Foi
dois projetos na mesma conta, né? Entendi. Nesse caso, o Centro de Apoio está aqui para ver, para eles verem na prática, né, as situações que acontecem. Tem que devolver os juros junto, tem que zerar a conta. Os juros sempre, não é necessário pôr em conta quem renda juros, porque como é por prazo determinado, se devolver só o que recebeu, deduzidos as despesas, o Tribunal de Contas aceita. Não é necessário, isso é uma dúvida que já aconteceu várias vezes, que o Conselho põe lá a conta que rende juros, mas não tem necessidade. Não tem necessidade. Pode ser uma conta sem juros por nenhum. Mas se a conta tiver juros, é obrigado a devolver todos os rendimentos, porque esse rendimento é rendimento de dinheiro público. Então tem que ser devolvido tudo. Nesse caso aí, como já foi numa conta só, pode deixar assim mesmo, não precisa abrir uma nova conta, depois devolve todo o valor sobrado. São dois projetos, não tem problema também colocando. É a mesma entidade que está fazendo A mesma tudo. entidade vem com dois projetos. Sim, pode. Pode. A mesma entidade pode. Meu nome é Jair, sou presidente do Conselho de Cascavel. Sou auditor do Ministério Público há 20 anos e nós estamos tendo uma certa dificuldade. Nós estamos prestando as contas regularmente. Inclusive, eu acho que a nossa prestação de contas no trimestre de janeiro, fevereiro e março está com a Melissa, né? Ela que está avaliando. Então, tem algumas dúvidas pontuais que eu acredito que os demais conselhos também têm. A instrução normativa, número 2, ela diz que, preferencialmente, as contas têm que ser pagas em cheque. Né? Se é preferencialmente, quer dizer que não é obrigatório que eu tenha que pagar todas as contas com cheque. Mesmo porque o que acontece? Tem bancos que não estão aceitando o pagamento de algumas contas em cheque, ou você faz débito de conta, ou você não paga. Outros tipos de contas também não aceitam pagamentos em cheque, somente em dinheiro. Essa é uma dificuldade que nós estamos tendo lá no nosso conselho. Inclusive, temos de exemplo, as verbas para nós irmos a esse encontro. Nós tínhamos que sacar o valor, porque nem o hotel estava aceitando o pagamento em cheque, até que nós conversamos com eles, conseguimos gerar um boleto para pagamento diretamente na conta. Né? Então essa é a dificuldade que nós temos tido. O que acontece? Eu não tenho que necessariamente ter um cheque o valor delimitado do pagamento da conta. Eu posso ter um cheque para pagamento de várias contas menores em dinheiro. Então é esse o meu entendimento. Eu não vejo legalidade Só para a nenhuma. Melissa responder que ela pode orientar melhor nesse sentido. É justamente nesse sentido. Quer dizer, não tem que ter um cheque com um único pagamento. Nós temos um cheque comprovando vários pagamentos. Desde que esse cheque tenha a somatória exata de todos os Exatamente. pagamentos. Você não pode, por exemplo, emitir um cheque de 4.000 e o total das despesas pagas, por exemplo, somar 3.500. Vou dar o exemplo Se da nossa você prestação de não contas. fizer a devolução desses 500, não tem... Concordo, tem que glosar. Isso. Né? Então, o que acontece? Vou dar o exemplo da nossa prestação de contas lá desse trimestre. Né? O valor, foram sacados valores de R$ 4.100 em 4 cheques distintos para pagamento de várias compras menores. A sobra desses cheques foram depositados de volta na conta. Quer dizer, todos os pagamentos têm o seu devido comprovante que foram pagos em dinheiro. Correto? Então não tem por que glosar esse tipo de pagamento. Concorda comigo? Sim. Então era essa a minha dúvida. Quer dizer assim, se a instrução normativa não proíbe que eu pague dinheiro, Sim, essa é uma padrão do Tribunal de Contas de sempre ser por cheque. Só que tem coisas que só são que enviadas. o próprio Tribunal de Contas faz alguns tipos de pagamentos em dinheiro. Sim, sim. Não só o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o Poder Judiciário, também realiza da mesma forma. Sim, sim. Então, como disse, é preferencialmente, por isso tem aquele espaço para dar justificativo, falar, não foi possível pagar por cheque,
porque não foi aceito. Então sempre tem uma margem de... Nós, quantos que tem isso? Sim, com certeza. E acredito que deve ter passado pela Melissa lá, acho que deve ter sido favorável. Passou, né? Nós, né, aprovando com ressalvas, e em caso não devolva aquele valor, né, aprovaria as contas. Porque são exigências, mas o do chefe, como está dito na instrução, é preferencialmente. Se tiver uma justificativa, é analisada essa justificativa, passa pelo promotor, passa pelo juiz e é feita a análise pelo centro de apoio. Então, se essa vela está tendo a gente reconhecimento, está tudo em ordem, está tudo caminhando correto. Não sei quanto aos demais conselhos, eu acredito que a grande maioria também realiza pagamentos em dinheiro. Pouco valor, 95% cheque. Por mais que seja um trabalho, eu vou pagar em cheque. Infelizmente. Sim, não dá para pagar tudo em cheque, mas tentar o máximo possível para evitar, né, dor de cabeça depois. Boa noite. Eu queria duas perguntas. Primeiro, as contas antigas que o Conselho tinha, que depois teve que mudar tudo para a Caixa Econômica, e permaneceu uma conta em outro banco, no caso nosso, o Sicredi, porque nessa conta estava entrando ainda algum recurso de pagamento do campeonato, né? E continua aberta até hoje no nosso Conselho com algum recurso, onde que às vezes a gente utiliza recurso assim emergencial e depois dá justificativo para o juiz dá o aval porque a gente utilizou. E outra coisa que eu gostaria de passar para vocês é o seguinte, que se o tribunal exigiu que a gente tivesse conta no Banco Oficial, principalmente na Caixa Econômica, que é o que a maioria do pessoal tem, se ela poderia isentar os custos dessas contas, porque, afinal de contas, é um banco oficial, né? E eu acho que além disso, o oficial é social, né? Então eu acho que teria que dialogar com eles sobre esse assunto. Obrigado. De onde o senhor é mesmo, o senhor diz? Eu sou de São Mateus do Sul. Então, a questão das contas oficiais devido a um problema, não um problema, é uma exigência do convênio bancário do Tribunal de Justiça, que ele só consegue fazer aquele repasse automático que cai direto na conta do Conselho quando fosse Banco do Brasil e Caixa Econômica. Mas posteriormente foi editado esse conselho, ou esse convênio bancário, e agora já é possível fazer repasse na conta de outros bancos. Então, o conselho que até essa semana estava perguntando se podia, mandando e-mail perguntando se podia a conta do Sicredi, agora pode qualquer outro banco, não precisa necessariamente mais Banco do Brasil e Banco e Caixa Econômica. Isso aí foi um avanço que teve para facilitar comarcas que não tinham esses bancos, então agora pode qualquer banco. E a questão das taxas bancárias, infelizmente, como é um dinheiro público, ele tem que ser prestado conta adequadamente. Tudo o valor que entra naquela conta tem que sair, tem que ser zerado. Então, tem essas despesas que são necessárias e elas estão na rúbrica, nas rubricas do plano de aplicação. Lá já tem a previsão para despesas bancárias. Então, para o conselho não ter que pagar do próprio bolso, da conta 3, de outras fontes, no plano de aplicação ele tem que ter essas despesas. É um dinheiro que vai para o banco, mas é necessário para não dar problema no Tribunal de Contas. Então, a despesa bancária é necessária. O que acontece, dependendo da comarca, quando a agência do banco está dentro do fórum, geralmente, o juiz ele faz um ofício para o banco, ele pega o processo de regularização, pega a instrução normativa, mostra que é uma exigência da instrução normativa, é uma exigência do Tribunal de Contas, oficia para o banco solicitando isenção de taxa de cheque ou de proporcional, e muitas vezes tem dado certo, o gerente aceita. Muitas comarcas não pagam tarifa, ou pagam tarifas reduzidíssimas devido a essa importância do Conselho, que é o órgão da execução penal, e é uma questão de negociar com o gerente do banco. Os componentes da mesa e os meus colegas conselheiros que ainda estão conosco,
Uma boa noite para todos. Eu acho que nós chegamos num momento crucial do nosso encontro, porque nós não faremos absolutamente nada sem dinheiro, sem recurso, e nós vamos ter problemas se da forma correta não o fizermos. Eu me chamo Ademir, sou da comarca de 2 Vizinhos. O meu processo de regularização iniciou em 2015. Naquela ocasião, nós fomos orientados, eu e meu contador, aliás, meu tesoureiro que aqui está, a mudar as nossas contas da cooperativa Cicobi, a nossa conta que era única, para o Banco do Brasil, a Caixa. A Caixa está até o pescoço, meu amigo. Então nós fomos para o Banco do Brasil. Conta 1, 2 e 3. Na 3, nós remanejamos o recurso que ainda temos lá, graças a Deus, até hoje alguma coisa. Nesse meio tempo, a técnica judiciária foi trocada 3 vezes. A primeira engravidou, a segunda abandonou e a terceira retornou. Tá? Depois da gravidez dela. Vale o registro, porque graças a Deus, alguns dos nossos juízes e promotores, e não foi sempre assim, doutora Michele e doutora Susan, de 2 Vizinhos, aceleraram o processo. O que eu faço com o recurso da conta 3? Eu mantenho as 3 contas abertas e as mantenho no Banco do Brasil. Como é que eu vou utilizar o Projude? O meu contador, que nós não tínhamos, hoje nós temos um contador, ele vai ter acesso, ele vai fazer isso. Eu não entendo de finanças e acho que a diretoria, o presidente, com exceção do tesoureiro diretamente, tem outras obrigações e atribuições. Eu não sou contador, eu não vou correr esse risco. Os projetos que eu tenho parado são 11, tá? Contingenciados, por quê? Se eu gastar o meu recurso da conta 3, como é que eu vou manter as minhas despesas até esse troço se desenrolar? Tá? Esses projetos de interesses sociais, eu acho que nós precisamos atuar sempre nas 2 pontas, no cuidado com aquele que lá está detido, aprisionado, preso, e na outra ponta a prevenção. Sempre nós atuamos assim, desde 2000, quando aquele conselho foi criado. Os meus projetos de interesses sociais têm 11 contingenciados. Como é que fica a partir de agora? Todos podem ser encaminhados. A conta 3, como é que fica o meu recurso? Eu gostaria muito que você nos orientasse, Nelson, porque enfim nós chegamos ao ponto e a pessoa, a órgão, efetivamente normatiza e orienta o Estado inteiro, os conselhos todos. Muito obrigado. Boa noite. Por isso que a importância do painel de perguntas, porque a dúvida de um conselho serve para outros, e sem recurso o conselho não consegue trabalhar mesmo. Então, às vezes, o conselho está com boa vontade, mas tem uma coisa que está segurando ali e fica um mês inteiro sem poder fazer a necessidade. E o GMF, a função dele é essa, é facilitar os conselhos, é fortalecer os conselhos. E no caso, se está travado o dinheiro, se está travado o recurso, é ali que ele vai acelerar o processo de vocês. Por isso que a gente tem contato com a FECOMPAR, que toda vez que o processo de recursos estiver demorando muito, vocês têm que entrar a primeira coisa é entrar no Projude. Todos os conselhos têm a senha do Projude, do consultor, conselho da comunidade. Então ele entra lá, vê se o processo está parado, se o processo está andando. Se o processo estiver parado, manda um e-mail para nós, para a gente solicitarmos o andamento para agilizar esse processo. Com relação à dúvida da conta 3, acho que a maioria também já sabe que a conta 3 é livre utilização do conselho, tem que ser prestada a conta para o juiz pelo provimento antigo, pelo provimento 68. Todas as despesas têm que ser prestadas contas, só que é de uma forma mais simples, não é uma sistemática tão rigorosa quanto as instruções normativas da conta 1 e 2. E é melhor deixar ela para emergência, para uma situação que precisa de dinheiro de pronto, que não vai dar para esperar um plano. Então a gente tenta não gastar da conta 3, deixar da conta 3 o máximo possível para o conselho utilizar a hora que ele precisar e agilizar a conta 1 e a 2. Então a conta 3 é essa situação, deixar para outras emergências, não utilizar no dia a dia. Eu já posso mandar os projetos para depois, já pelo normal. Sim, no caso de 2 vizinhos, né? Também acredito que, não sei, pelo que está constando aqui, está faltando alguma providência ainda, mas a gente vai
analisar para ver o que está faltando. E para vocês poderem mandar o quanto antes para 1, para 2, se não usar a 3, deixar para emergência. E das contas, como eu disse agora, quem quiser mudar as contas para outro banco, que não seja o Banco do Brasil, para Sicredi, Bradesco, qualquer conta pode mudar. Agora não precisa mais ser Caixa Banco do Brasil. Pode ser Sicredi, tudo. Pessoal, só um minutinho, Nelson, desculpe interromper. O pessoal da Comissão Eleitoral mandou para mim um bilhete aqui. Eu vou ter que ler, me pedindo para interromper. Que o horário previsto para votação, ele praticamente já expirou. Agora é a hora, né? E que está no regimento interno com relação ao cumprimento dos horários para a votação. Então, eu vou, infelizmente, ter que pedir, assim, 5 minutos, por favor. Vocês não saiam daí. Eu vou pedir para o pessoal descer aqui, então, e dar andamento à eleição, para depois a gente voltar para as perguntas. É isso? Tá? Então, podem descer. Boa noite. Infelizmente houve um atraso, mas como a votação é um ato solene, nós pedimos desculpas e temos que interromper. Entretanto, como é um procedimento democrático, nós podemos colocar em votação, se vocês preferem que dê continuidade aos trabalhos, e encerrando essa mesa, a comissão aguarda, não tem problema, vocês façam as perguntas, dá início à comissão aguarda. Mas nós temos que colocar em votação para que isso seja uma decisão da Assembleia e não gere depois nenhum problema, nenhuma nulidade desse pleito. Isso. Nós temos que seguir a legalidade dos documentos. Eu vou pedir que seja, então, coloque em votação, com a anuência dos meus colegas da Comissão Eleitoral. Estamos colocando em votação se damos continuidade agora, neste momento, ou se prosseguimos com a programação e a comissão aguarda. Os que são favoráveis, por favor, à continuidade da palestra e que a comissão aguarde, por favor, se manifestem levantando a mão direita. Ok. Os que são favoráveis para que se dê prosseguimento imediatamente à votação, por favor, levantem a mão. Ok. Prevaleceu pela maioria absoluta dos votantes, então, vamos dar prosseguimento às eleições. Eu passo a palavra ao presidente da Comissão Eleitoral. Declaro aberta a votação da Assembleia Geral e convido para, se puder, a chapa que foi escrita, os presentes se colocarem aqui na frente para acompanhar a Assembleia, por favor. Vou passar a palavra para a doutora Thaís para dar continuidade em alguns esclarecimentos. Vou explicar rapidamente como vai ser o procedimento, tá? Só peço um pouquinho de silêncio, por favor. Eu sei que está todo mundo cansado, mas para a gente conseguir ser bem rapidinho. A votação vai se dar por aclamação, que é um procedimento que é previsto no regimento interno e também todos os conselhos receberam antecipadamente, conforme edital, o regulamento das eleições. No parágrafo 4º do artigo 5º está previsto também que se houvesse chapa única, seria por aclamação. A aclamação é a forma de votação verbal. Então, nós vamos perguntar e os que concordam vão dizer sim. Quem vai dizer sim? Somente os que estão, os delegados habilitados, que entregaram a documentação durante todo o dia e receberam o cartão verde. Por favor, eu gostaria que os delegados habilitados se manifestassem erguendo o cartão verde.
No momento em que perguntarmos, quem concordar com a eleição da chapa pode proferir sim e levantar o cartão verde. Para facilitar a contagem dos votos, após isso nós vamos convidá-los para depositar o cartão verde na urna, para que nós possamos contar e validar o procedimento. Para preservar a imparcialidade, depois vamos convidar 2 conselheiros voluntários que não integrem a comissão eleitoral e nem a chapa, para que venham auxiliar com a contagem dos votos. Vai ser aberto o prazo para eventuais recursos, e após isso é decidido, conforme está no regulamento, e proferido o resultado com a posse. Alguma dúvida? Por favor, eu gostaria de pedir só um pouquinho de silêncio, senão eu não consigo ver se tem alguém que tem alguma dúvida. Alguma dúvida? Podemos dar prosseguimento ao procedimento de eleição? Eu gostaria então de convidar 2 conselheiros voluntários para verificar que o estado da urna, que ela está vazia, e para já permanecer aqui à frente para a contagem. Um não votante, esqueci de falar, 2 conselheiros não votantes, não integrantes da comissão eleitoral e também não integrantes da chapa. Mais um precisamos. Aqui. A única chapa inscrita, como dita, é composta pelo presidente Maria Helena Orreda, vice-presidente Marilda Tomé Paviani, primeira secretária. Pode se manifestar com a mão? Isso, vou começar. Maria Helena Orreda, vice-presidente Marilda Tomé Paviani, primeira secretária Noélia Regina Santos Bueno, segundo secretário Luiz Guilherme Maier, primeiro tesoureiro Reneudo de Albuquerque, segundo tesoureiro Flávio Antônio Cicherello, Conselho Fiscal, titulares Isabel Cecília Mendes Paredes, Juraci Helena Aldibete, Alexandre Sérgio Figueiredo e os suplentes Rafael Nadalini, Edivaldo Moraes da Silva, Fábio Macedo Silva. Essa é a chapa única. Agora, somente os delegados representantes dos conselhos da comunidade que foram habilitados e estão de posse do cartão verde, que concordam, por favor, digam sim e ergam seus cartões. Sim. Passada essa fase, eu então convido a todos os que votaram sim a depositarem seus cartões na urna. Foram 45 delegados habilitados, 45 votantes, sendo que Medianeira justificou que, infelizmente, antes do horário previsto para a votação, precisou, por motivos pessoais, se ausentar. Foi justificada a ausência. Então, nós temos presentes 44 delegados habilitados. Nós temos uma ocorrência aqui do Conselho da Comunidade São João do Ivaí. O senhor Alexandre estava habilitado e com o cartão verde para votar. Ele disse que deixou no carro o cartão verde. A comissão eleitoral leva para a Assembleia se o voto será considerado ou não. Os que votam pela consideração do voto, mesmo sem o cartão verde, adicionando um voto, por favor, se manifestem. Está habilitado certinho? Tá. E se ele estiver habilitado? Eu vou precisar de ajuda para contar, porque a luz aqui dessa aula, os votantes, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Daqui, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, já 28, mas eu tenho que colocar lá 29 e 30. Confere? 30, 31. Contei, já contei. Então temos 31 votos, aprovada a inclusão adicional de mais um, então nos votos da urna. Mais uma ocorrência, o presidente estava imbuído, acompanhando a votação, e ele também é presidente do Conselho de Colombo, estava com um cartão no bolso e agora disse: eu não votei. Então, mas ele está com o cartão, está fazendo a votação neste momento, tá? Com o cartão. Só para esclarecer. Tá, novamente. Oi? São João... Está só um pouquinho de silêncio, gente. Então, definido que São João do Vaí é votante. Ok? Tá. Vamos proceder, então, à contagem dos votos. Os votos foram retirados da urna pelos nossos voluntários e eu vou passar a contagem que após vai ser ratificada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Foram 33 votos, confirmo, João? Confere. Confere. Declarado, então, o resultado de 33 votos. Passo a palavra ao presidente. 33 mais um, corrigido. Isso, desculpa. 34 votos. O resultado, 34 votos sim, para a eleição da chapa única. Eu passo a palavra ao nosso presidente. Dando prosseguimento, conforme prevê o Estatuto, nós estamos abrindo aqui a oportunidade para ver se há pedido de recursos para análise da mesa. O restante ou decidiu, foi omisso, ir embora, ou não concordou com a chapa. Mas nós temos os votos sim, mas estão aqui, a maioria, nós temos a maioria. Dando continuidade, eu vou, isso tendo em vista, é claro, perdão, não havendo pedido de recursos, o próximo item é declarar que foram apurados 34 votos por aclamação e se torna o resultado oficial dessa Assembleia. Vamos fazer, passamos agora à leitura da ata. Assim, eu posso ver. Sim, vou repetir que foram inscritos, habilitados 45. 45 delegados habilitados para voto, sendo justificada a ausência do Conselho de Medianeira, temos então presentes 44 votantes. Seria 22 a
metade, 23 votos, a maioria. Para eleger, temos 34 votos, por isso declarado o resultado. Eleita a chapa única e declaramos então, agora, empossados os novos membros da diretoria da FECOMPAR para o biênio 2017-2019. Vamos passar agora, eu gostaria que prestasse bastante atenção nos detalhes, na leitura oficial da ata. Por favor. Desculpem a formalidade, mas é necessário, tá? Ata número 46. Aos 27 dias do mês de setembro de 2017, nas dependências do Museu Oscar Niemeyer, MON, Museu do Olho, situado à Rua Marechal Hermes 999, Centro Cívico, na cidade de Curitiba, Paraná, reunido durante o 6º Encontro Estadual dos Conselhos da Comunidade e 5ª Capacitação Estadual dos Conselhos da Comunidade do Paraná, para a eleição da diretoria da Federação dos Conselhos da Comunidade do Estado do Paraná, FECOMPAR, para a gestão 2017-2019. Conforme determinação do regulamento eleitoral, foi apresentada à Comissão Eleitoral, em tempo hábil, a chapa 1, onde um representante de cada conselho da comunidade presente, assim designados, participaram do processo eleitoral. Durante o período regular de inscrições, houve inscrição de apenas uma chapa para o pleito eleitoral, sendo que dessa condição foi dada ciência prévia a todos os conselhos da comunidade. Foi informado que devem votar os conselhos da comunidade que estiverem em dia com suas obrigações, conforme determina o artigo 7º do Estatuto da Federação e parágrafo 1º do artigo 4º do Regulamento das Eleições, bem como pelos que também apresentarem os documentos necessários à Comissão Eleitoral para a habilitação do delegado votante, ou seja, ata de eleição e documento pessoal de identificação do conselheiro votante. Os trabalhos foram abertos nesta data pela Comissão Eleitoral, composta por Sérgio Neomar Estrapasson, RG. Não vou falar o número de documentos para nos adiantarmos. Doutora Thaís Paula Gonçalves de Oliveira e doutora Vera Alice Porfírio. Vamos com calma aqui, senão não consigo me achar. O que foi feito após chamada para a composição de mesa pela diretoria da FECOMPAR, recepcionando-se os conselhos e delegados votantes, ocasião em que a Comissão Eleitoral repassou à Assembleia a pauta dos trabalhos e todas as orientações relativas ao pleito, indicando os nomes que compõem a chapa única e informando que, nos termos do parágrafo 3º do artigo 73 do Regimento Interno da FECOMPAR, a modalidade de votação seria por aclamação pública, sendo que os delegados votantes, após a habilitação ao voto perante a mesa eleitoral, devem receber um cartão verde para exercer seu direito de voto. A mesa eleitoral esteve à disposição de todos os conselhos da comunidade durante todo o dia para apresentação de documentações, habilitação ao voto, esclarecimento de dúvidas, questionamentos de impugnações. Durante o dia, houve habilitação dos votantes no número de 45 conselheiros habilitados ao voto, conforme lista em anexo, o que ocorreu com tranquilidade. O Conselho da Comunidade de Medianeira, embora devidamente habilitado ao voto, justificou à Comissão Eleitoral sua impossibilidade de permanecer até o momento de votação por motivos pessoais. Às 18h40, conforme a programação, iniciou-se os procedimentos para a votação, reforçando-se, primeiramente, a apresentação dos membros da chapa única,
Posteriormente, esclareceu-se a Assembleia sobre o procedimento e sobre ocorrências havidas, sendo oportunizado para dúvidas. Após, a Comissão Eleitoral colocou a chapa em votação, sendo que a Assembleia Geral, por aclamação, elegeu a chapa 1, proferindo sim, e levantando os cartões verdes. Apurados os votos, contabilizou-se 34 votos favoráveis. Foi declarada eleita, bem como declarada encerrada a votação mediante a conferência dos votos pelo presidente e demais conselheiros presentes. Confirmando, sem mais impugnações, o resultado da chapa 1, abriu-se a palavra para eventual recurso. Não tendo havido manifestações, a mesa eleitoral homologou a presente eleição. Assim, foi proferido o resultado e declarada eleita para gerir os destinos da Federação dos Conselhos da Comunidade do Estado do Paraná para o mandato 2017-2019, a chapa devidamente conhecida por todos os senhores, por mais de um momento aqui que foi apresentado os membros a todos. Representando os conselhos, os conselheiros da comunidade comprometidos com a união e fortalecimento dos conselhos da comunidade do Estado do Paraná, de modo que estes possam ser instrumentos qualificados a defender os direitos das pessoas privadas de liberdade, dos egressos e seus familiares, bem como favorecer iniciativas que levem à participação e ao controle social na área da execução penal. A seguir, a Comissão Eleitoral declarou os novos membros eleitos da FECOMPAR. Não havendo mais nada a ser tratado, foi declarada a sessão e lavrada a presente ata, que, redigida pela Comissão Eleitoral, em conjunto e unanimidade, está sendo lida e aprovada, sendo assinada pelos membros empossados pela Comissão Eleitoral, pelos conselheiros voluntários que procederam à contagem dos votos, sob a supervisão da comissão e ratificada pelos demais presentes na Assembleia, conforme lista de presença que integra a presente ata como se nela estivesse subscrita. Curitiba, 27 de setembro de 2017. Colocamos então esta ata em aprovação para toda a Assembleia. E se manifestem com o dedo na mão. Então, com a maioria aprovada a presente ata, e passo ao presidente para encerrar o processo eleitoral deste momento. Declaro encerrado o procedimento eleitoral, agradecendo a disponibilidade de todas as pessoas em estarem aqui de boa vontade, como sempre. Só vou solicitar depois que a chapa empossada, após emitida a ata, compareçam para a mesa para assinar o documento. E mais os dois voluntários que participaram da fiscalização. Muito obrigado. Até outro dia. Eu queria só lembrar aos novos, então, diretores que devem assinar o termo de posse e para que os trabalhos aqui continuem, ficaremos na mesa no hall de entrada. Muito obrigada a todos. Muito obrigada à Comissão Eleitoral, que conduziu a eleição com muita lisura, com muita clareza, dentro do regimento interno. Nós agradecemos aos 3 advogados representando aí a região metropolitana, a Vera da Fazenda Rio Grande, o Sérgio do Colombo e a Thaís Pinhais, os 3 advogados que conduziram a eleição. Então agora vamos retomar, encerrada essa etapa, vamos retomar com o Nelson e as perguntas que vocês já fizeram aí, agora ele com os demais
da equipe do TJ para poder responder para vocês. E também, antes do Nelson iniciar, eu gostaria de falar uma questão que eu acho importante. Eu acabei de conversar com o Marco Antônio, que seria o próximo palestrante, e nós cancelamos a palestra do Marco, que seria agora, após o encerramento da fala dos técnicos do tribunal, e o Marco Antônio então vai fazer a palestra dele amanhã de manhã, lá no restaurante Madaloso. Tá? Então amanhã de manhã, às 9 horas, todos estejam aqui, para que a gente possa ir, né, para o Madaloso, chegue um pouco antes, 8h30 aqui, para daí 9 horas a gente já seguir, e lá daí no restaurante o Marco Antônio fará a palestra dele. Porque assim está todo mundo bastante cansado pelo adiantar da hora. Vocês concordam? Pode ser assim? Então, muito obrigada. Nelson. Boa noite. Boa noite, Gás. Sou a Sueli, militante de Abreu, do Conselho da Comunidade de Abreu, e tenho uma dúvida assim, mais prática, mais prática. Nós nos organizamos faz um ano somente, estamos recebendo os recursos, mas os recursos estão sendo usados para atender as necessidades básicas dos presos. Agora, nesse evento, nós ficamos entusiasmados, empolgados com os projetos que estão aí querendo copiar. Eu gostaria de saber, em termos práticos, nós fazemos um plano de aplicação, vai para o juiz aprova e libera. Eu gostaria de saber a respeito do projeto. Por exemplo, se o Tribunal de Justiça verificou, através dos relatórios mensais que nós mandamos, que nós estamos com excesso de preso na cadeia e está o local insalubre. O que o Conselho da Comunidade pode fazer em relação a esse trabalho? Por exemplo, fui verificar, e, por exemplo, não tem pia, o vaso está em péssimas condições. Então, pelo menos, nós fazemos assim, é necessário fazer um projeto. Eu gostaria de saber quais que são os passos para poder fazer isso aí. Se é de plano de aplicação, se é uma outra conta, se eu vou receber o recurso diferentemente dessa outra conta. Boa noite. As despesas de projetos, elas são na conta 2. Os conselhos, eles têm que ter três contas bancárias, de acordo com a instrução normativa. É obrigatório ele ter 3 contas bancárias. A conta bancária é um que é para as despesas administrativas de custeio do dia a dia. A conta 2 que ele vai receber dinheiro só para fazer esse projeto. E a terceira conta, a conta 3, que é a conta livre do conselho, que ele tem mais liberdade para gastar com outros projetos, programas, é mais fácil, só que também está sujeito à prestação de contas anual do juízo, só que é uma forma mais simples, menos rigorosa do que a instrução normativa. A conta 1 é trimestral, o conselho pede trimestralmente e gasta. A conta 2, o juízo, como você disse, ele está sabendo de uma situação, a cadeia está com condições insalubres. Ele analisa o saldo da vara judicial, quanto que tem de prestação pecuniária. Se tiver um valor suficiente para ser liberado, ele vai fazer um edital, convocando todas as entidades que estão cadastradas e mais o conselho para ver qual que apresenta o melhor projeto para utilizar aquele dinheiro. Pode ser um projeto de reforma da delegacia, pode ser um outro projeto de leitura, um outro projeto de outra coisa, de horta. Ele vai escolher quais projetos que ele quer. Daí ele, o promotor, uma comissão. Ele aceitando o projeto do conselho, ele vai depositar o dinheiro nessa conta 2. Por isso que serve essa conta 2, para receber o dinheiro para fazer o projeto. Fez o projeto na conta 2, faz a prestação de contas, vai para o centro de apoio, tudo, e volta para o juiz homologar e aprovar. Essa questão dos projetos de reforma da delegacia, o correto seria o Estado fazer essas obras. O Conselho tem outras necessidades,
tem como ele reformar tudo, não tem tanto valor de prestação pecuniária assim. Mas o conselho, conversando com o juiz, conversando com o promotor, com a comunidade, vendo que tem uma disponibilidade, que a situação está muito drástica, está condições ferindo a dignidade mesmo dos presos, pode ser feito obras. Não, se for esperar o Estado, muitas vezes é o perigo de ter morte e situações irreversíveis. Então tem que analisar a situação financeira e se a comunidade concordar que aquele dinheiro vai ser melhor investido dessa forma, não tem problema. Pode ser feita a reforma no prédio da delegacia pelos projetos na conta 2. Essa que é a sistemática. Obrigada. Eu quero aproveitar a pergunta dela para fazer um esclarecimento, porque às vezes as pessoas se confundem um pouco com relação a projeto. Projeto é tudo que tem começo, meio e fim. O que vocês viram aqui foram projetos que tiveram início, né? Tudo começou um dia com uma ideia. Essa ideia virou um projeto. E se aquilo teve continuidade, ele se tornou um programa. Por quê? Porque são ações continuadas, né, que se repetem e não são temporárias, elas são permanentes. A conta 2, e a gente tem essa compreensão das orientações que a gente recebeu e tem passado para os conselhos da comunidade, a conta 2 ela é bem específica para projetos que têm começo, meio e fim, ou seja, algo que vai ser adquirido, ou uma reforma específica, ou de repente a contratação de um instrutor, ou de repente de algum palestrante para fazer um curso, que vai ter aquela perspectiva de 2 meses, 6 meses, 1 ano, enfim, isso é um projeto. Aquilo que são ações continuadas, por exemplo, alguns conselhos da comunidade adquirem material de limpeza, fazem assistência material aos presos, as mais diversas possíveis. Esses recursos, como são disponibilizados dentro de um cronograma de atividades do conselho, isso faz parte da vida do conselho, do dia a dia, o conselho faz aquilo com frequência, então ele não há necessidade de você fazer um projeto e mandar isso para a conta 2, para requerer recurso da conta 2. Ele pode ser disponibilizado o recurso dentro da conta 1. Então, a conta 1, existe uma planilha, se vocês entrarem lá no sistema para ajude, vocês vão visualizar, a maioria de vocês já faz isso, só aqueles que ainda não estão autorizados a receber recurso que não sabem, né? Então, existe uma planilha lá, e nessa planilha você vai poder colocar, de repente, contratar um profissional, vai para a conta 1, né? Digamos que é um profissional que não vai ficar por um tempo determinado, mas ele vai ficar por mais tempo, então ele vai para a conta 1. Assistência material aos presos, vai para a conta 1. E até, eventualmente, alguns pequenos objetos que sejam necessários, até para a própria delegacia, como você citou ali, de repente uma pia, não há necessidade de fazer um projeto. Você pode fazer essa compra, esse chuveiro, dessa pia, se é uma coisa muito necessária, como o Nelson colocou, né, para a dignidade dos presos, você pode pedir pela conta 1. A conta 2 em projetos é tudo aquilo, então, como eu já falei, que tem começo, meio e fim. Os projetos que vocês viram aqui no banco, ele é o banco de projetos porque é o banco de ideias. São as ideias que são lançadas e que vocês iniciam como um projeto de ideias e que ele pode se tornar permanente. Então, grande parte do que vocês viram aqui, ou quase 100% do que vocês viram aqui, na verdade são mantidos pela conta 1, né? A não ser aquelas ações bem pontuais que foram realizadas com um recurso bem específico e que elas têm um período determinado para começar e para terminar. Então, projeto da conta 2 é só quando for uma obra, reforma, uma coisa bem específica, um valor elevado. Tudo que for possível caracterizar como programa, que é mais facilitado para o conselho gastar, prestar contas, você pode pedir no plano de aplicação, que é muito mais fácil.
Eu respondi várias perguntas ali, já falei com algumas pessoas, e eu peguei os papéis aqui, eu vou responder a maioria por e-mail. Eu só vou comentar rapidamente aqui, porque às vezes a dúvida de uma pessoa serve para outra, então eu vou comentar rapidinho, mas vou responder todas por e-mail. E deixar registrado o e-mail do IGMF de novo, que qualquer dúvida, o e-mail gopro@tjpr.jus.br. Pode repetir. É o GOPRO, grupo de projetos, que agora a finalidade é projetos, essa nova intenção do Conselho. Esse banco de projetos, tudo a FEComPar vai disponibilizar no site os formulários desses projetos aqui para vocês poderem copiar. Então o e-mail é gopro@tjpr.jus.br. P de pato. O. GOPRO. P de pato. PRO. Então podem mandar outras dúvidas que não deu para perguntar aqui. Todas vão ser respondidas por e-mail. Seria mais ou menos isso, né? Nós dois aqui com o microfone, pode ser respondida a nossa questão? Pode falar. Boa noite. Eu sou Rosane, sou da comunidade Londrina. Nelson, você conseguiria explicar para a gente do edital de projetos aberto pela PECMA, por que é que o Conselho da Comunidade não consegue, mesmo aplicado, não consegue acompanhar o andamento desse projeto? Do projeto, do edital de projetos? É o edital de projetos que foi aplicado, só que o Conselho da Comunidade não consegue acompanhar no sistema para ajuda no andamento desse processo. Ah, entendi. É porque o perfil do consultor do Conselho da Comunidade, ele só, para facilitar, até para não gerar confusão, ele só vê os conselhos, os processos de disponibilização, só vê os processos de plano de aplicação. Teria que pedir uma outra habilitação. Geralmente o advogado, que é membro do conselho, ele tem esse acesso, porque o processo é público. Então vocês têm que pedir para o advogado, que é um membro, consultar. Não vai aparecer no perfil consultor conselho, a menos que o conselho esteja participando. No caso, o conselho está... então pode ter sido alguma inconsistência do Proajude. Se você puder mandar o e-mail do processo, a gente habilita vocês lá para ver esse processo. A minha agora pode ser. Aqui o senhor Júlio de Venceslau Braz teve uma pergunta aí, eu acho que de Cascavel, se não me engano, sobre aquela questão do cheque, né? Em Venceslau aconteceu o seguinte: foi contratado o Instituto Mundo Melhor lá de Ponta Grossa, e a conta desse instituto é no Banco Cicobi, que não tem lá em Venceslau. E a conta nossa na Caixa Econômica. E o prazo para início do curso estava já correndo, o contrato já tinha sido feito parceladamente, 2 parcelas de 7 mil cada. Então, a alternativa que foi fazer um TED para a conta do Instituto, o valor referente à parcela, correto? E depois do curso, conforme o contrato, a segunda parcela aí sim foi através do cheque, porque a própria funcionária do Instituto trouxe o cheque. Então é uma situação realmente, essa questão dos cheques. É complicado, cada chequinho que você vai fazer tem que escanear, tem que juntar no projeto. Além de tudo, você vai ter que juntar o extrato da conta, o fechamento da conta, o zeramento da conta, devolução de dinheiro. Olha, eu fico quase doido, mas deixo a Marilena e a Jordânia também quase doida comigo pelo telefone. Infelizmente, uma parte do tempo do conselho é juntar documentação mesmo.
A gente sabe que, até por isso que tem previsão para contratar auxiliar secretários, porque não tem outra forma. O Tribunal de Contas só autorizou essa normativa desse jeito. É uma exigência deles, não é uma questão nossa. Correto. Mas com relação a esse pagamento que foi feito via TED, sem problema, contador. Isso, daí você só acrescenta a justificativa na sua prestação de contas, do motivo que vocês fizeram o primeiro pagamento via TED, correto. E daí o segundo já é o cheque. Ok. Só mais uma dúvida nossa lá é a seguinte, porque agora fecha o trimestre, né? Setembro, prestação de contas em outubro. Mas se a empresa, por exemplo, não deu tempo de aquisição ou não foi comprado até o final de setembro, pode ser feita a aquisição no mês de outubro e a prestação de contas junto com a prestação de outubro? Só um pouquinho antes de você responder, por favor, que a nossa colega já está de partida por causa do avião, né? Eu preciso, bem rapidinho, então, falar da Solange. Ela é do Instituto Ação pela Paz, de São Paulo, e eles estão desenvolvendo uma tecnologia para mensurar a questão dos projetos, né? A questão do resultado dos projetos. Então, a gente já está conversando com a Solange para ver como que funciona essa metodologia e logo que a gente tenha novidades, a gente vai trazer para vocês. De repente, a gente grava um vídeo com a Solange, né, para chegar até vocês. Então, é uma pessoa que eu queria que vocês conhecessem, que veio especialmente para fazer aqui, participar do evento com a gente. E ela tem esse instituto que trabalha somente com projetos. Então, é mais uma pessoa que está se disponibilizando a colaborar com a FECOMPAR e com os conselhos da comunidade do Paraná. Então, acho que uma salva de palmas para a Solange. Desculpa a interrupção, a Maria Helena é uma querida, não precisava interromper. Só quero dizer para vocês que a gente identifica boas práticas e a ideia sempre é replicar essas boas práticas no país inteiro. E nesse caminho eu encontrei o Marco Aurélio, né? O Marco Antônio, encontramos a Maria Helena e com isso a FECOMPAR. E vocês não são pioneiros mais, vocês já ultrapassaram a fase de pioneiros. Hoje vocês estão construindo uma história muito bacana que pode transformar a realidade que a gente está vivendo de violência. Então, eu acredito que vocês já têm uma boa autoestima, mas acreditem mesmo de que vocês são bons. Vocês já não estão fazendo mais projetos, o que vocês fazem são processos já. Depois que as coisas já acontecem em consequência, elas já se tornam um processo, uma realidade, uma prática. Trazer isso para outros estados e, quiçá, até para os outros países, é o que vocês têm que sonhar. Né? Então, acreditem nesse potencial, vocês estão fazendo algo que não é trivial. Isso é pouco trivial o que vocês estão fazendo, que é conseguir trazer a comunidade, a sociedade civil para contribuir com os problemas que afetam ela também. Então, uma gratidão enorme assim, por participar desse momento de formação. É uma alegria ter conseguido trazer representantes do Estado de São Paulo, o desembargador Luiz Antônio Cardoso, a Neide, trouxe a Isabela do Rio de Janeiro, que também já estão querendo montar um conselho da comunidade e levar a FECOMPAR, que hoje é uma federação, e daqui a pouco tempo transformar isso numa confederação, não é? Confederar. Vocês estão fazendo história. Paraná, ó. Obrigada. Bom, ele tá aí. Deixa eu ver se eu entendi corretamente a sua pergunta. O senhor ia fazer a aquisição no terceiro trimestre, não conseguiu e foi para o quarto, isso? Não deu tempo, foi para o quarto. Tá, não, daí vai fazer, acrescentar a nota fiscal, tudo na prestação do quarto trimestre. Tá bom? Se devolver o dinheiro, daí então. Não, daí devolve para o terceiro trimestre e isso daí tem que estar provisionado para o quarto. Isso, né? Se der tempo até dia 31 de setembro, beleza. Beleza. Aí fecha e... Daí fecha, né? Exatamente. Oi.
quarto ou quinto plano de aplicação e eles estão voltando com ressalva. Uma foi diferença de cálculo, que o tribunal calculou errado, que nós tínhamos calculado errado. E então eu quero saber o seguinte: nós somos intimados pelo juiz, primeiro vai para o promotor, depois o juiz, mas intimado para que a gente se manifeste sobre as ressalvas. Nós nos manifestamos. A quem compete julgar? O juiz tem que mandar isso de volta para o tribunal analisa e volta, ou é o próprio juiz que já decide? Nossa juíza não sabe, não tem essa resposta. Essa é a primeira. E a segunda, quando é que é inviabilizado o conselho? Ou seja, você mandou lá aprovado com ressalva. Tem algum risco de se inviabilizar? Porque demora muito para a gente ter retorno. E às vezes, quando chega o retorno de uma ressalva, já passou 1 ou 2 planos de aplicação. Então, ou seja, se nós fizermos, continuamos fazendo igual. Aí tem que fazer toda a correção. Aí sim, dali para frente, nós vamos mudar. Mas, infelizmente, está demorando para voltar um pouco. Então, as duas perguntas são essas. Primeiro, quem que decide, na hora que eu apresento a justificativa, eu peticiono, informo que é o juiz que vai decidir. E a segunda, em que momento eles podem inviabilizar a liberação de recursos? Quem decide a prestação de contas é o juiz. É sempre o juiz com o parecer do Ministério Público e o parecer técnico especializado do Centro de Apoio. Então, por exemplo, se o Centro de Apoio fez um parecer com ressalva, quem vai decidir se vai aprovar mesmo é o juiz. Ele pode intimar o conselho para o conselho apresentar o documento que está faltando, para o conselho fazer uma retificação, explicar o que houve, e daí volta para ele. Se for uma coisa simples, ele mesmo já pode aprovar diretamente. Ele pode falar, não, já está corrigido isso, foi só um mero erro de cálculo e aprovar. Ou ele pode mandar novamente para o Centro de Apoio dar um outro parecer. Daí ele vai dar um parecer pela aprovação sem ressalva. Então o Centro de Apoio está auxiliando o juiz, porque é ele que decide. No caso da demora, quando tem uma questão que o conselho está em dúvida e teve uma ressalva, o conselho pode mandar um e-mail para nós, para o próprio GMF, para a gente fazer uma consulta para eles para antecipar essa questão. Que como teve uma comarca essa semana, não lembro agora, que o juiz estava na dúvida se ele queria um julgamento de uma conta anterior. Na verdade, não precisa isso, porque o conselho, a obrigação do conselho é apresentar as contas. Se o conselho apresentou as contas e devido aos lapsos do tribunal ter uma demora, não pode ficar sem receber. Ele vai receber e o juiz libera. Mas se eles estão com uma dúvida, alguma coisa, a gente pede para adiantar as contas, é analisado primeiramente e volta para eles liberarem. Então, tudo para auxiliar o juiz, porque ele que vai aprovar com a correção do conselho. Respondido? Boa noite, meu nome é Kelvin, conselho do Palmeiras. E a minha questão é referente ao saldo das prestações pecuniárias. Na nossa comarca, esse semestre ela está um pouco baixa. E se eu fizer o plano de aplicação, vamos supor, no plano der 10 mil e não tiver esse saldo, tem aonde recorrer o recurso ou não? Não. Tem que, antes do conselho fazer o plano de aplicação, tem que conversar com o técnico do judiciário para ele consultar o saldo para ver quanto que tem disponível. Não pode pedir a mais porque não tem como complementar esse valor. Senão o juiz é obrigado a indeferir o plano e mandar o conselho fazer um novo plano com o valor adequado. Então sempre o conselho tem que ter esse contato com o cartório. Sempre o cartório é obrigado a informar o saldo para o conselho, para ele saber quanto que ele pode gastar. Inclusive, para ele planejar, não nos próximos também, para fazer projetos. Se o técnico tiver dificuldade, vários entram em contato conosco, a gente orienta eles, mostra onde que ele vai no sistema uniformizado, tem todos os valores lá, que é essencial para o conselho saber se programar. Boa noite, eu sou de Paulo, Paraná. Nós tivemos uma dificuldade também com a carceragem, que nem a nossa amiga ali. No mês passado, entupiu, privada da carceragem, e nós tivemos que contratar um serviço de limpa-fossa, comprar colchões novos para o preso. Só que nós só tínhamos dinheiro na conta projetos.
E aquilo ali é uma emergência, não tem como consultar alguém para fazer aquilo, até para evitar uma rebelião. Então a gente gastou na conta projeto, sempre no projeto, porque nós não temos nenhum valor na conta administrativa e na conta outros. Então essa seria a pergunta. Eu tenho como, a primeira pergunta, se eu posso usar, em casos emergenciais assim, a conta projetos. É a única conta que nós temos dinheiro. E segundo, eu tenho como transferir ou pedir para a juíza transferir da conta projetos para a conta administrativa algum valor? No caso, conta projetos que o senhor diz é a conta número 3, eu acho, né? Que tem a conta número 1, que é a despesa de custeio, a 2, que é de projetos, e a 3, que é que o conselho já tinha mesmo, né? Sim, essa conta 3 é para isso mesmo, para essas emergências que não dá tempo de solicitar. Mas pelo que está constando aqui, Pontal do Paraná não tem conta de projetos ainda, deve ser alguma formação. Mas respondendo, por exemplo, se fosse o caso do conselho que está regularizado, pediu dinheiro para um projeto e tem dinheiro na conta 2 do projeto, não pode transferir, isso aí não pode. Isso aí certamente vai dar problema no Tribunal de Contas, isso aí. É a mesma situação dos outros, está faltando aquela comunicação para o GMF. Por isso eu acredito que não seja a conta 2, deve ser a conta 3 de Pontal. Sim. Por isso, então, vocês podem gastando nessas emergências, vão gastando, é a forma mais fácil de gastar, mais livre, tem a prestação anual para o juízo, mas o ideal é vocês tentarem acelerar o processo lá, conversar com o técnico para acelerar, para vocês deixarem isso só para reserva, justamente para isso, para quando não topa o caso, cai uma cela, tem que comprar colchão, pega fogo lá e vocês usam essa conta 3. Sempre deixar a conta 3 para o último caso, pedir sempre na conta 1 e 2. E respondendo na conta 2, se tiver dinheiro de projeto, não pode, de maneira alguma, gastar para custeio de pessoal, custeio de qualquer outra coisa. Isso é vedado no Tribunal de Contas expressamente. Por isso que tem uma conta só para projetos. Tem uma pergunta aqui, inclusive, que é importante, que a conta de projetos ela tem o gasto de ficar mantendo uma conta. E muitas vezes o Conselho não usa essa conta frequentemente e fica o ano inteiro pagando tarifas. Mas essas tarifas podem ser incluídas no plano de custeio trimestral. O plano trimestral ele prevê as despesas bancárias da conta 1 e da conta 2. Então, se o Conselho quiser, ele pode pedir da conta 2. Ou ele pode incluir no projeto já o valor das despesas bancárias referentes ao período. Ele sabe que o projeto vai demorar 3 meses. Então, na hora de apresentar o projeto para o juiz, todas as despesas ele apresenta a apresentação das contas bancárias, das tarifas por esse período. Sempre as tarifas o Conselho tem que ser reembolsado, porque é uma exigência contábil. Boa noite, eu sou a Grace Rodrigues. Minha dúvida é a seguinte: a gente recebe a prestação pecuniária na conta 1 e também estamos recebendo prestação pecuniária na conta 3. Não de processos antigos, de processos agora. O juiz ele determinou que depositasse também via depósito ou via boleto bancário para a conta 3. Então a gente está recebendo nas duas contas. E, inclusive, eu já precisei usar esse valor na conta 3 também. Está correta essa forma? Porque me falaram que como a gente começou a receber na conta 1, o doutor não poderia mais determinar que depositasse na conta 3, mas a gente continua recebendo. Então essa é a minha dúvida, se eu posso utilizar esse valor, você vai ter algum problema depois para me prestar essa conta? Não está correto esse procedimento. Não está correto esse procedimento. Depois que entrou em vigor a instrução normativa, é obrigado a depositar tudo na conta 1. Na verdade, deposita na conta do Tribunal de Justiça e depois faz o repasse na conta 1. Então, se o juiz ou o promotor estão constando isso no termo da audiência, é um equívoco que eles estão fazendo. A gente tem que comunicar o CAOP para orientar o promotor e a gente orienta o juiz. Eles não fazerem isso porque isso aí é errado, pode até dar um problema numa correção, porque não é o correto. E inclusive, para corrigir isso, pode ser transferido da conta 3, esses casos específicos, pode ser transferido por um ofício que vai acabar caindo na conta 1, que é uma forma de tentar resolver o erro, mas não é o certo.
vocês podem continuar utilizando e vai prestar contas da conta 3 normal, como prestou, mas isso não é o certo, a gente tem que orientar eles para todos ser feito por guia. Não pode depositar nada na conta 3 mais, só processos antigos. Nelson, boa noite. Eu sou Marcos, sou do Conselho da Comunidade Fernarica. Eu tenho uma dúvida no seguinte sentido. Concluída a prestação de contas, o correto é mandar para quem primeiro? Para o Ministério Público ou para o Tribunal de Justiça? Tem uma pergunta aqui, eu já respondo. A prestação de contas apresentou a prestação de contas. O certo é mandar primeiro, o técnico tem que mandar primeiro para o Centro de Apoio Financeiro, que é a Melissa, o Osni, são os técnicos contábeis do tribunal. Eles vão fazer um parecer dizendo tudo que tem documentação, tudo que está certo, está errado. Depois vai para o promotor de justiça e depois vai para o juiz. Daí o juiz pode aprovar com ressalva ou reprovar. Mas provavelmente, se tiver que reprovar, ele vai intimar o conselho de novo para o conselho regularizar. Então essa é a sequência, sempre vai para o centro de apoio. Todas as prestações de contas, a primeira coisa é centro de apoio, depois promotor e juiz. Nelson, aquele que nós somos bem desconhecidos do Nelson, ele que o diga. Nelson, mas como a questão anterior, ficamos preocupados, porque nós continuamos recebendo pecúnias na conta 3, tá? Só que nós não temos como saber a origem, porque as pessoas são condenadas nas varas criminais e o juiz estabelece uma pena. Só que as pessoas, os valores são pequenos, depositam através das lotéricas, então nós não temos nem como aferir, nem quem é o depositante, nada. Continuamos usando os recursos regularmente, é feito a prestação de contas, os balancetes, tudo como de praxe. Só que isso está regular, nós não podemos nem ser prejuízo. Por favor, não deposite mais, porque não sabemos nem quem depositou. Exatamente, o conselho não pode ser prejudicado por esse erro do cartório, que está usando o termo de audiência antigo, não está fazendo conformidade. Isso aí pode até dar problema nas receitas do tribunal, né, que não fica contabilizado como compensação. Mas o conselho tem que usar normalmente e prestar contas disso pelo provimento antigo, que é a prestação anual. O conselho não vai ser prejudicado por isso e só tem que avisar o cartório, só se perceber, conseguir identificar quais são os processos para evitar. Nem sabemos que temos 14 vagas criminais, né, e muitas vezes vem dos juizados criminais que nós não tem como identificar. Os juízes não enviam para nós, até agora só 2 enviaram um ofício dizendo que as pessoas. É bom a gente ter ciência disso, que a gente não tem ciência de todos os processos, é o conselho que tem que informar para nós, para a gente poder corrigir isso daí, mas com certeza a gente vai verificar porque ele é irregular, isso pode prejudicar a prestação de contas do Tribunal de Justiça, não o conselho, mas a prestação de contas do Tribunal de Justiça. Mais alguém? Juraci Foz de Iguaçu. Sobre esse fato, acho interessante eu colocar essa fala, porque quando aconteceu conosco, a gente estava recebendo depósito na conta que seria para custeio, e estava entrando depósito de R$200, de R$500, de R$1.000. E aí a gente teve que fazer ofício para todas as varas, pedindo para que as varas verificassem se teriam feito esses depósitos. Eu sei que a maioria a gente conseguiu detectar, mas teve uns 3, se não me engano, que não conseguimos localizar, e daí por fim a juíza determinou lá que ficasse, porque não teve como, né? Não se soube a procedência. Então a gente teve problema para prestar conta por causa desses depósitos. Com certeza. Aproveitando a minha fala, doutor, eu gostaria de saber, no caso
como houve aqui uma fala de uma reforma de um vaso, a gente tem questão lá muito séria com a cadeia pública. E a gente vê a necessidade muito grande de fazer uma pintura. A gente sabe, eu sei que isso é obrigação do Estado, mas pela demora e pela condição precária, eu gostaria assim saber se nós, enquanto Conselho da Comunidade, a gente poderia, sei lá, comprar essas tintas, se tem algum ponto que a gente poderia, para ceder, que o diretor, a informação que deu é que ele não tem recurso para fazer isso. E que está um perigo, porque a situação ambiental é muito ruim para os preços. Sim, igual a gente falou naquela hora, só reforçando que é um ponto importante, que os prédios das delegacias, dos presídios, a responsabilidade é do Estado. Então, ele tem que cobrar deles, pressionar eles, e só em último caso o Conselho intervir. O Conselho, a função dele é buscar os melhores recursos materiais e humanos para os presos, conversando com o juiz, conversando com o promotor, ver qual que é a melhor forma de gastar o recurso da prestação pecuniária, que é um recurso limitado também. Mas se todos concordarem e virem que é uma boa obra, que é a melhor forma, não tem óbice nenhum. A única questão daí é a questão do valor. Se for um valor pequeno, uma pintura, um estupimento, pode ser feito até no próprio plano de aplicação mesmo, como uma ação do Conselho. Não precisa fazer um projeto. Agora, se for construir um solário, aumentar uma cela, tudo daí tem que ser pelo procedimento dos projetos, que exige mais requisitos, que é a autorização por escrito da CESP, autorização do delegado, registro de obra, é bem mais complexo porque são valores maiores. E, então o Conselho, no caso da conta 2 de projetos, o ideal é que ele fique só financiando a obra, que ele só ajude o delegado a fazer, para não sobrar responsabilidade para o Conselho, até porque nem era responsabilidade do Conselho, já é uma exceção, está fazendo o papel do Estado que não faz, só que para cumprir a dignidade, o mínimo de condição de não ficar doente, etc., o Conselho faz esse papel. Então, então deixa bem reforçada essa orientação, que não tem óbice para fazer isso, é só fazer o procedimento correto e tentar pressionar para ver se o Estado cumpre o mínimo para o Conselho sobrar outros recursos para fazer outras obras, né? Saber que tentar gastar, quanto menos gastar nisso, dá para gastar em outros projetos. Bom, não sei se vou saber explicar minha pergunta, mas é o seguinte: o Conselho da Comunidade tem prazo para inserir no projeto. Meu nome é Melissa, sou de Nova Vitória. Aí a gente insere o projeto de 1 mês antes do trimestre começar. O que acontece é que fica parado ou na vara criminal ou no Ministério Público o processo sem funcionar os autos. Eu gostaria de saber se o tribunal tem uma opção de estipular um prazo também para o judiciário, porque as contas vencem, dia 7 tem a de GTS, dia 20 tem outro imposto, e a gente tem que estar usando a conta 3 para pagar a conta em dia, senão não sai a certidão negativa também. Como o Conselho da Comunidade tem prazo para entregar ou para inserir, teria uma forma do judiciário também acelerar esses autos para o dinheiro ficar mais rápido? E outra pergunta: quando a gente usa a verba da conta 3 para pagar os impostos, ou pagar o funcionário, ou pagar a professora, tem como, quando cair a verba, devolver para aquela conta com um cheque, alguma coisa que estava no plano de aplicação e lá está sendo utilizado indevidamente? Boa pergunta. Foi bom você ter perguntado, porque eu queria falar isso, eu já aproveito e já respondo e reforço, que é o ponto principal, talvez. Da conta 3, infelizmente, não dá para fazer reembolso. A Melissa está aqui, o Rosine também, eles sabem como o Tribunal de Contas não admite. Passou a data lá, se já está paga a conta, já tem um recibo, não importa, que infelizmente eles não aceitam. Então, tentem, a conta fica vencida, é ruim, mas
não paguem a conta, porque se pagou, não, exatamente, mas é que senão vai, se pagar, vai dar problema, vai ser reprovada a conta. Esse é o problema, a gente resolve um problema e causa outro, como já teve processos lá que foi reprovado vários por causa disso. Até que agora os conselhos já estão mais cientes, já estão todos com essa padronização de sempre apresentar recibo com data posterior do dia que recebeu. Mas a primeira pergunta que eu queria falar é o seguinte: realmente o GMF ele está para ajudar os conselhos, fortalecer os conselhos, regularizar, fazer projetos. E não tem como fazer isso sem recurso. Senão o salário fica sem salário, não recebe. Então não tem como. O recurso é o começo de tudo. Só que tem muitos juízes que mudam de comarca e não conhecem o conselho, não estão acostumados. Às vezes é da vara civil, é de outro lugar, da vara tributária, então chega lá nem sabe como que o conselho funciona, não sabe que aquele processo lá está parado e está achando que é só uma prestação de contas, que é um projeto do conselho, ele não sabe que é para pagar o funcionário mesmo. Então o conselho tem que ter esse contato com o judiciário, tem que conversar com ele. Por mais que às vezes seja difícil ter agenda, marcar audiência com o juiz, tem que insistir. Se não conseguir, pode falar conosco, mandar e-mail, a gente orienta o juiz, explica a importância desses processos. Esse ano foi feita uma tarja vermelha nos processos. Todo o processo do conselho já aparece como prioridade para o juiz. Só perde para réu preso, que ele é obrigado a fazer audiência de custódia, então ele tem que fazer essas audiências. E não tem como mesmo, isso aí é por lei, senão também ele é responsabilizado. Fora isso, é o processo do conselho. Só que mesmo assim, às vezes ele não sabe. Então tem que se apresentar, tem que falar com o juiz, explicar que esse processo é trimestral só, é uma vez só, que ele tem que fazer. Tem comarcas que em uma semana o dinheiro já está na conta já. Então esse é o objetivo, tem que protocolar já antes do trimestre começar, um pouquinho antes já protocola, isso, e no caso nós podemos conversar com a juíza lá de União de Vitórias. Então por isso que eu falo, o conselho, quando ele está entrado no processo, ele protocola lá. Ele vai entrar no consultor conselho, vai aparecer o processo dele. Ele tem que ficar de olho ali. Se ele vê que o processo está parado uma semana já, ele já conversa, manda um e-mail para a FECOMPAR, a FECOMPAR entra em contato com a gente fala, a gente entra em contato com o juiz, com o servidor e fala, esse processo não pode ficar parado. É um processo simples, que é só a liberação, vai ser posteriormente, seja feita a licitação. Então, é isso que a gente fala, entrou com o processo, não adianta deixar lá esperando. Tem que ficar em cima, e se ficou parado mais uma semana, pode entrar em contato com a gente naquele e-mail lá, que é para os recursos andar. Alô? Aqui, do lado. Mari Celso, presidente do Conselho de Piraí do Sul. Se o mandato anterior, do conselheiro anterior, deu problemas aí justamente com as reprovações, afinal de contas não aprovou, deu algum problema. Agora estamos num novo mandato. O que acontece com o problema anterior, o presidente passado, é o atual presidente que responde, ou se aconteceu uma coisa nova agora, uma falha técnica, o funcionário faz errado alguma coisa, o presidente de boa fé assina, a gente sabe que é o presidente que responde. Quais são as consequências para esse presidente? Quais são o máximo de consequências que pode acontecer com o presidente? O máximo é a prisão, né? Mas tem várias. Antes da discussão normativa, tinha vários conselhos que estavam em situação muito complicada, que foi difícil regularizar. Então, os juízes eles têm noção de que muda o presidente, é outra história, vai auxiliar para pegar certidão negativa, vai autorizar alvará para pagar certidões. Então, uma gestão não influencia em nada a outra. Mas agora, a questão do presidente é uma responsabilidade complicada mesmo.
Foi até bom essa pergunta, porque pode virar responsabilização pela má gestão dos recursos públicos. Que isso aí, o Tribunal de Justiça, não é o dinheiro dele, ele só é depositário. O Tribunal de Contas já falou isso. O Tribunal de Justiça ele tem que manter o dinheiro depositado, repassar e exigir a prestação de contas. Então, se não tiver uma prestação de contas certa, o Tribunal de Justiça que vai responder. Então, por isso que é tão exigente dos conselhos. É claro que para ter uma responsabilização, não é só um equívoco de documento, um documento errado, tudo isso pode ser substituído, tem prazo para se manifestar, o juiz vai dar prazo. Agora, quando tem má fé, quando fica verificada a má fé, como tinha antes da discussão normativa, depois da discussão normativa, todo mundo se adequou, quase não teve nenhum caso. Então, não tem problema um erro desse, mas se vê que teve desvio, que teve fraude, se fica evidenciado, as consequências são desde responder por improbidade administrativa até processo criminal mesmo, afastamento do conselho e responsabilidade pessoal do presidente, porque o presidente é o CPF dele que está lá, quando ele assume perante o Projude, ele é o gestor do dinheiro público. Ele pode emprestar senha para o contador, tudo, ele tem a divisão de responsabilidades, mas ele sempre tem que verificar. É uma responsabilidade porque é o dinheiro público. O Tribunal de Contas não ia autorizar se não existisse essa forma. A primeira exigência foi isso, não é possível fazer um repasse por uma entidade que não haja responsabilização, que não possa ser responsabilizado formalmente. E a responsabilidade é do presidente, do CPF do presidente. Mas, como eu disse, não é nada incompreensível. Nenhum juiz vai mandar oficiar para o Ministério Público, vai instaurar processo sem explicar. Ainda mais se for um erro que acontece, muito comum ter erro, vai para o centro de apoio, eles dão parecer, troca o documento. Então é muito difícil ter isso. Agora só se teve uma má fé mesmo, alguma atitude suspeita e ilícita que o MP vai investigar, com certeza. Boa noite. Eu, Nelson, o provimento 68 de 2005, que rege a conta 3 dos conselhos da comunidade, ele traz que os conselhos têm que prestar conta mensal do juiz responsável e depois tem uma prestação anual, com parecer do contador e do Conselho Fiscal. A nossa conta 3 está parada, porque o Ministério Público achou melhor que o Conselho não utilizasse os recursos da conta 3 e que só utilizasse para emergências. A dúvida que constou lá é se o Conselho, mesmo com essa conta parada, vai ter que fazer essa prestação de contas mensal. Ou se aquela anual, pelos recursos não está sendo desenvolvido, se a anual basta. Pelo provimento 68 e pelas correções do Tribunal de Justiça, o mínimo que se exige é anual. Então, anual é dispensável. A mensal, o juiz pode dispensar a critério dele. Mas, no caso da conta estar parada, se o juiz pedir, mesmo assim, as atividades do conselho, o relatório do conselho, é só tirar um extrato da conta e anexar um extrato para mostrar que não teve nenhuma movimentação. É uma coisa simples mesmo, não tem problema, mas pode ser dispensada. Tem juízes que pedem a cada 3 meses só, ou a cada semestre, 2 vezes por ano, né? E mais anual. Então, não é obrigatório, vai depender de cada juiz que determina de acordo com o provimento 68. Mais alguém? E como eu disse, algumas perguntas aqui já foram respondidas, as outras eu vou responder por e-mail. Tem aquele e-mail que vocês podem perguntar qualquer dúvida do Projude, qualquer dúvida do Tribunal de Contas. A gente consulta a parte técnica especializada, eles têm contato com o Tribunal de Contas, tudo para evitar algum incômodo, empecilho. Até agora não teve nada grave, tá? Os conselhos se adaptaram muito bem a essa sistemática. A FECOMPAR auxiliou, tem no site da FECOMPAR, tem um caderno orientativo que dá dicas fáceis, facilita muito no dia a dia, está tudo lá. Então, a conta 1, acredito que os conselhos estão muito bem já. O próximo desafio são os projetos que tiverem que ser feitos na conta 2 mesmo, e alguns são até feitos na conta 1, que também nós vamos orientar. Vai estar também no site da FECOMPAR os formulários para vocês copiarem, o edital dos juízes.
E qualquer dúvida, é só mandar e-mail, aquele e-mail que eu disse. O GMF está para ajudar os conselhos agora, é o órgão do Tribunal de Justiça para ajudar, para continuar nesse trabalho que tem sido excelente, que tem sido feito, e sanar as dúvidas para continuar isso. Obrigado por vocês terem comparecido. Eu agradeço a presença do Nelson e dos demais técnicos do tribunal. Eu acho que deu para perceber, né, quantas dúvidas bastante diversificadas aí dos conselhos. Foi uma grande oportunidade, tendo também esse e-mail à disponibilidade para quem quiser depois mandar uma pergunta mais elaborada, né, Nelson? E nós também da FECOMPAR estamos à disposição pelo e-mail fecompar@gmail.com. A Georgette, ela está disponível, e aquelas pessoas que... Nós temos conselhos que sempre estão ligando para nós, até tirar todas as dúvidas, até entender todos os procedimentos, e tem conselhos que quase não acessam a FECOMPAR. Então, eu só estou reforçando que a FECOMPAR, ela tem expediente de manhã e à tarde, né? Não é só expediente à tarde, é manhã e tarde. De manhã, a Maria do Rocio está lá para auxiliar vocês na elaboração de projetos, tirar dúvidas com relação a projetos. E à tarde, a Georgette está lá para ajudar vocês em toda a questão do sistema ProAjude, todas as dúvidas que possam surgir. E aquilo que a gente também não tiver, a gente repassa nas reuniões para o Nelson, e nas reuniões que nós estamos tendo a oportunidade agora com o Dr. Augusto, às terças-feiras, aqui em Curitiba. A gente traz todas as demandas que a gente não consegue resolver, a gente traz para cá e depois devolve para vocês através de e-mails. Então, tem funcionado bem, né, Nelson? Eventualmente, uma situação ou outra que ainda está travada, algumas situações que foram inclusive citadas aqui, outras não foram abertas, o pessoal que passou por escrito, mas tem algumas situações muito particulares, que essas têm que ser tratadas também de forma particulares, que tem situações bastante delicadas, e enfim. Mas cada situação é uma situação e é analisada de forma individual, né? Então, eu também gostaria de dizer para vocês que amanhã é um momento muito especial, tá? Então, vai ser lá no restaurante Madaloso. A gente vai ter a palestra do Marco Antônio. O Marco Antônio é doutor em conselhos da comunidade. Ele está defendendo uma tese de doutorado e ele vai assim, trazer muitas informações preciosas sobre a pesquisa de doutorado que ele fez dos conselhos da comunidade. Então é muito importante a participação de todos. E na sequência a gente vai tratar de outros assuntos de interesse dos conselhos da comunidade, questões práticas, relatório de atividades, um caderno que nós estamos lançando também, um caderno de rotinas administrativas, porque os conselhos da comunidade têm muitas dificuldades, às vezes mínimas e básicas, com relação à eleição, dúvidas com relação à eleição, né, a recondução da diretoria, dúvidas básicas com relação à própria administração do conselho, os procedimentos administrativos, enfim. Nós estamos montando, então, vamos estar apresentando esse caderno, depois a gente vai disponibilizar no site, né, que é mais um instrumento para que vocês possam ter de pesquisa. Tá? E o site lá, o Banco de Projetos, ele é uma semente, né? Hoje nós lançamos aqui uma semente. Nós convidamos os 161 conselhos da comunidade do Paraná a mandarem projetos para nós, mas a gente acabou recebendo uma quantidade, um retorno até pequeno, né? Em torno de uns 29, 30 conselhos que nos retornaram. Os demais não retornaram projetos. Mas eu tenho certeza que muita gente faz os projetos, está desenvolvendo ações bem interessantes, ou não está registrado isso, ou o pessoal ficou um pouco intimidado, assim, né? Mas aí, a partir de hoje, que vocês viram as práticas aqui, eu tenho certeza que vocês vão poder estar mandando as práticas de vocês para a gente também estar divulgando, tá bom? Então, gostaria de encerrar então o dia de hoje, agradecendo a todos aqueles que ficaram aqui até o final, né? O meu muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pelo respeito que vocês tiveram por nós. Muito obrigada.